Boa tarde, pessoal. Iremos dar continuidade mais uma vez com o nosso assunto de números inteiros e hoje vamos aprender a comparar os números inteiros, comparações, saber qual é maior que quem, coisa simples, mas que deve ser visto e é fundamental para nossas futuras atividades. Para começar a fazer vocês criar a noção de comparação entre números inteiros, vou mandar você imaginar a situação. Vamos supor que em certo dia os termômetros registrem isso em 3 lugares diferentes. Registrem -4 graus em Santa Catarina, 30 graus Celsius em Alagoas e também 30 graus Celsius em Bahia. Imaginando essa premissa, imaginando essa suposição, nós podemos fazer as seguintes comparações. Que a temperatura da Bahia é igual a de Alagoas, não é? 30 e 30. Isso. Que a temperatura da Bahia é maior que a temperatura de Santa Catarina, 30 é maior que -4, e a temperatura de Santa Catarina é menor que a de Alagoas, -4 é menor que 30. A partir disso, nós iremos ter uma noção básica de comparação de números inteiros. Para facilitar mais ainda essa comparação, saber quem é maior quem é menor quem é igual a quem, nós podemos utilizar a reta numérica, que já foi ensinado a fazer por aqui. Também podemos recorrer à reta numérica para comparar números inteiros. Dados dois números inteiros diferentes, eles têm que ser diferentes. Na reta numérica, o menor deles é o que está à esquerda do outro, ou seja, deixa eu voltar aqui nos slides onde tem uma reta numérica. Aqui, por exemplo, temos essa reta numérica. Quando nós pedimos para comparar dois números diferentes, por exemplo, -5 e -4, quem é menor que ele? Cuidado para não se confundir, hein? Falar que é o -4 porque o 4 é menor que o 5. Quando nós falamos de números negativos, quanto maior o valor numérico, menor o número. Ou seja, quanto mais distante, do lado negativo, hein? Lembre isso. Quanto mais distante o número estiver do zero, no negativo, menor é esse número. E como disse a premissa anterior, o menor número quando tiver comparado os dois na reta numérica, o menor número é quem está à esquerda do outro. Entre -5 e -4, quem é que está na esquerda? -5. Logo, -5 é menor do que o -4. Quando pedem para comparar dois números iguais e de mesmo sinal, por exemplo, +1 e +1, quem é maior que o outro? Nenhum, né? Eles são iguais. Agora, quando pedem para comparar -1 e +1, quem é o menor? Novamente, quem está à esquerda do outro. E também podemos afirmar que todos os números negativos sempre serão menores do que os números positivos e o zero, e todos os números positivos sempre serão maiores do que todos os números negativos e o zero. Ou seja, os números positivos são maiores que os negativos menores do que os positivos. Isso aí é lógico. Para fixar o conteúdo, vou propor alguns exercícios. Assim, vou passar também uma atividadezinha para casa. E, pronto, essa é a questão aqui, é a questão da atividade que eu vou mandar. A primeira questão que vai ter lá vai ser essa. Eu vou responder com vocês. E vai ter outras também que são bem parecidas que está, tanto aqui quanto no livro. Então vamos lá. Exercícios. Determine. Letra A. Os três menores números inteiros positivos. Ele quer o quê? Os menores números inteiros positivos. Positivos. Voltando aqui na reta numérica. Quem são os três menores números inteiros positivos? Quem são os três menores números positivos? Podemos ver aqui que é o 1, é o menor de todos eles, né? Depois de 1, quem é menor de todos eles, tirando 1? O 2. E logo em seguida, o 3. Então, os três menores números positivos são o +1
1 mais 2 e 1 mais 3. Não existem números inteiros menores do que esse. Agora B, ele quer os três números inteiros, os três menores números inteiros não negativos. Ou seja, se é não negativo, ele quer... Olha, lembrando, nem só porque ele pediu um número inteiro não negativo, que esse número inteiro vai ser positivo, tá bem? Nós estudamos, foi explicado que existe um número que não é positivo nem negativo. Que número é esse? O zero, lembram? Que eu falei, expliquei bem direitinho que o zero não é um número nem negativo nem positivo, ele é um número neutro. Então a questão quando fala de não negativos, o zero se engloba, porque o zero não é negativo. Então lembrem-se, quando pedir números não negativos, não necessariamente ele quer os números positivos. Voltando para a reta numérica, ele pediu os três menores números inteiros não negativos. Se quer os números negativos, a gente anula, né? Esse menos 1, menos 2, menos 3, finge que nem existe. Aí finge a gente anula esses números, fica só aqui, ó. O 0, mais 1, 2, 3, assim sucessivamente. Quem são os três menores números que está aparecendo aqui, tirando os negativos? O 0, o mais 1 e o mais 2, não é? Então a resposta é essa. Os três menores números inteiros não negativos são 0, o mais 1 e mais 2. Apenas. Agora na letra C, ele pede os três maiores números inteiros negativos. Os três maiores números inteiros negativos. Lembra que eu falei? Quanto mais distante do zero, menor é o número quando for negativo. E quanto mais próximo do zero, maior é o número positivo, maior é o número negativo. Como vou fazer isso? Como eu posso justificar isso, provar isso? Por exemplo, entre duas temperaturas, quem é mais quente? Menos 1 grau Celsius ou menos 50 graus Celsius? Se você está em um local de menos 50 graus Celsius, acho que esse local no planeta Terra é só na Antártica, que é muito frio. Já no menos 1 grau Celsius, é mais fácil de encontrar, tipo, em regiões do Brasil já chegou essa temperatura. Então dá para perceber que o menos 1 grau Celsius é mais quente, ou seja, é maior a temperatura do que o menos 50 graus Celsius. E assim serve para toda outra medida, toda outra temperatura. Então, quanto mais próximo o número for do zero, quando estiver falando de negativos, maior é esse número. Então, a questão pediu os três maiores. Então, o que a questão pediu? Os três maiores números negativos. E quem são os maiores números negativos? Se está falando dos negativos, a gente pode anular esses positivos e o zero, porque o zero não é um número negativo. Aí sobrou quem? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E o infinidade. E quem são os três maiores? Quem é que está mais próximo do zero? Menos 1. Depois, menos 2, depois menos 3. Então, os maiores números negativos são menos 1, menos 2 e menos 3. Agora vamos para a letra D. Ele quer os três maiores números inteiros não positivos. Não positivos. Isso leva o mesmo princípio para números inteiros não negativos. Quando falar em não positivo, não está se referindo necessariamente para os números negativos em si. Como eu disse, o zero não é positivo nem negativo. Se falou não positivo ou não negativo, o zero se engloba. Então,
Quem são os três maiores números inteiros não positivos? O 0, o menos 1 e o menos 2. Pronto, feita a questão. Vou botar aqui do lado. 0, menos 1 e menos 2. Pronto, feita a questão. Vamos para o próximo exercício. Escreva, letra A, os números inteiros entre menos 1 e 4. Quem são os números inteiros que englobam menos 1 e o 4? Vamos voltar para a reta numérica. Vamos procurar o menos 1, que está aqui na esquerda do 0. E o 4, que está ali depois do 3. E a questão pede os números entre o menos 1 e o 4. Quem são os números que estão entre o menos 1 e o 4? Nem pode ser antes de menos 1 e nem depois de 4. Tem que estar entre os dois. Esses números são o 0, o mais 1, o mais 2 e o mais 3. Concordam? Então a resposta é 0, mais 1, mais 2, mais 3. Agora na letra B, ele pede os números inteiros que estão entre menos 3 e menos 1. Voltando para a reta numérica, quem está entre o menos 3 e o menos 1? O menos 2. Então a resposta é apenas o menos 2. Menos 2. Pronto, feita a questão. Agora o terceiro e último exercício. Coloque os números na ordem crescente. Mas o que é a ordem crescente? Do menor para o maior. Então como você vai fazer? Você primeiramente vai procurar quem é o menor número desses daqui. Quem é o menor número? O menor número que está entre o menos 4, menos 8, mais 2, menos 3, 0 e 1. O menor número é o menos 8. Então começamos com menos 8. Depois do menos 8, quem é o menor número? Menos 4. Lembrando, quando pedir para colocar a ordem crescente, vocês têm que colocar o sinal de maior que ou menor que. Então, menos 8, menor que. Ah, professor, mas eu não sei usar o sinal de menor que ou maior que. Para ajudar vocês, um macetezinho simples e fácil. Vocês percebem que no sinalzinho menor que e maior que vai ter uma bocazinha aberta e uma fechada, não é? O lado aberto sempre vai estar para o maior número e o fechado para o menor. É como se abrisse para o maior número, entendeu? Então, como o menos 8 é o menor número, vai ficar fechado para o menos 8, porque ele é o menor. E assim, consecutivamente. Depois do menos 8, o menor que está entre ali é o menos 4. Aí vocês percebem que a boca ficou aberta para o número maior. Entre menos 8 e menos 4, quem é maior? Menos 4. Então a boca ficou aberta para o menos 4. Aí eu uso de novo. Menor que. Novamente, ficou fechadinho para o menor. Depois do... que é o menor número? Tirando o menos 8 e o menos 4. O menos 3. Menos 3. Novamente, sinalzinho. Depois do menos 3, 0. Depois do 0, o mais 1. E logo em seguida, o mais 2. Então, feita a questão. Pronto, pessoal. Terminamos o assunto de comparação de números inteiros. Na próxima aula, iremos iniciar o assunto de adição e subtração com números inteiros, fazer continha de mais e de menos, só que dessa vez envolvendo números negativos.
que a nossa próxima aula será para o C e o D amanhã e para o F terça-feira. Então, é isso. Obrigado para quem assistiu minha aula completa. Vou passar uma das atividadezinhas do livro. E espero que vocês consigam fazer. E se não conseguirem, já sabem, né? Venham até mim. Não importa a hora, não importa o momento, eu irei responder. Se estiver fora da aula, do horário da aula, eu irei responder também. Às vezes eu posso demorar um pouco por eu estar resolvendo outras coisas. Mas nunca deixarei de responder vocês nem de explicar o assunto, tá bem? Então fiquem à vontade para tirar suas dúvidas. E até a próxima, pessoal.